Olá, boa noite para todos, né? Bom, já me apresentaram aí, né? Meu nome é Ricardo, né? Estou participando do Ambulatório Trans do HU desde a sua criação e vim falar um pouquinho sobre atendimento, né? Primeiramente, a gente vai passar uma aula que eu vou falar um apanhado geral sobre o atendimento. A aula não deve ser muito longa, né? Ela é uma aula curta, na verdade. Mas depois eu vou falar um pouquinho sobre a história do ambulatório, como que ele se iniciou aqui em Campo Grande, aqui em Mato Grosso do Sul. Isso um pouquinho sobre a nossa experiência, do que a gente tem atendido até agora, o que tem acontecido, quais são as nossas perspectivas futuras. E posso falar também um pouquinho de alguns dos outros serviços que eu visitei, né? Que a gente não trabalha exatamente igual aos outros serviços, cada um tem um pouquinho da sua característica, né? E aí a gente já vai abrindo para perguntas e conversando. Então, na segunda parte, depois dos slides, se vocês quiserem já ir colocando as mensagens, eu vou olhando, vou respondendo e as meninas também vão me ajudando aqui para a gente poder ir falando, tá bom? Então, começar um pouquinho nessa aula, né? O atendimento multiprofissional dos pacientes trans, pode passar. Então, bom, paciente trans, ele é um paciente que tem uma demanda específica para o serviço de saúde, que é o que a gente chama do processo transexualizador. Esse é o nome oficial, vocês já devem ter escutado, porque eu acho que numa das aulas foi justamente sobre políticas de saúde, né? Então deve ter falado isso daí. Mais uma coisa que às vezes a gente esquece, que assim como qualquer outro paciente, ele também pode ter hipertensão, diabetes, então ele pode ter outras demandas de saúde que são as demandas comuns a qualquer população, tá? Então ele é simplesmente uma fatia da população que pode ter tudo que o restante tem e tem uma demanda específica, assim como uma criança tem uma demanda específica de puericultura, um idoso tem uma demanda específica de consulta com geriatria, uma gestante tem uma demanda específica de uma consulta de pré-natal, tá? Pode passar. Para a gente atender a população trans, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o acolhimento dessa população. E o acolhimento, ele começa em especial pelo nome social. A questão do nome social, ela é o primeiro passo para poder colocar o paciente para dentro do serviço de saúde ou tocar ele para fora de vez, né? Tem vídeos até do Ministério da Saúde falando sobre o nome social, né? O nome social ele já veio para dentro da saúde muito mais rápido do que por questão de justiça, mas hoje em dia, felizmente, a troca do nome para oficialização do nome, né? Então a troca do documento pessoal está sendo muito mais rápido, tá? No começo era muito difícil, então aí sim a gente via muito mais a questão do peso do nome social, né? O que significa a questão do nome social, né? Paciente trans, dependendo em que fase que ele está dessa transição, na maioria das vezes ele já está, pelo menos os que chegam para a gente, já estão de alguma forma vivendo no gênero que se identifica, né? Ou seja, nasceu do sexo masculino, mas se identifica como uma mulher, já está se vestindo, andando como uma mulher quando chega num serviço de saúde. E aí é muito desconfortável a gente chegar no meio da recepção e gritar para um monte de paciente ali escutando, a gente chama a Dona Maria pelo nome de João, ou o seu João pelo nome de Maria, tá? Então o que geralmente acontece? Por que eu falo que é o primeiro ponto que a gente ou vai acolher ou vai afastar esse paciente? Porque ele vai fingir que não escutou, que ele não está ali e de fininho ele vai embora, tá? Situações, essa questão do nome social, ele não é unicamente para o ambulatório trans, né? Então, na verdade, a gente tem que tratar pelo nome social em qualquer etapa do atendimento, mesmo, por exemplo, na atenção primária, né? Então, por exemplo, situações que a gente acha muito difícil também, assim, o homem trans, ele ainda tem vagina, ele tem colher preventivo, então às vezes a gente já não tem um dia geral para que pode ser várias consultas, às vezes já é um dia específico só de coleta de preventivo no posto, né? Aí tá aquele homem no meio de um monte de mulher e quando chamam para alguma coisa, chamam pelo nome feminino, ele passa mais constrangimento ainda, tá?
Então, esse é um detalhe que às vezes é difícil de colocar. No começo a gente erra muito, tá? Principalmente a gente que é hospital universitário, troca acadêmico a cada 3 semanas, 3, 4 semanas. Na entrada deles sempre a gente tem que orientar, porque às vezes tem dificuldade, ou troca recepcionista, acontece o problema de novo de ser chamado, e aí é um dos pontos que os pacientes reclamam muito. Acho que o ponto principal de reclamação quando a gente vê no atendimento de saúde da população trans é o não respeito do nome social, né? Fora que muitas vezes eles têm a impressão específica que aquilo foi feito de sacanagem para humilhar o paciente. Às vezes não foi, às vezes a gente errou, mas a sensação que eles têm, eles falam, não, vocês já sabem que tem que ser nome social e vocês erram de propósito, né? Então, às vezes isso fere mais eles do que a gente pode imaginar. Pode passar. No restante do atendimento, como que eu vou atender fazendo anamnese um paciente da população trans? Do mesmo jeito que eu vou fazer um atendimento da população qualquer, né? Então, é uma pessoa que está ali na nossa frente, então a gente vai fazer a anamnese do mesmo jeito, tirar as queixas, hábitos de vida, antecedentes pessoais, antecedentes familiares. Então, todo o mesmo conjunto que a gente faria para uma população não trans, né, então uma população cis, a gente faria para a população trans, tá? E os exames de rotina de prevenção de saúde vão ser os mesmos. A diferença é que a gente vai ter que eu brinco que a gente vai ter que montar um quebra-cabeça, né? Porque assim, quando a gente pensa prevenção de saúde cardíaca, por exemplo, ela é igual. A gente vai rastrear diabetes, vai rastrear colesterol, pressão alta, obesidade, tudo isso daí pensando no risco cardíaco, né, por exemplo. Mas o risco de câncer, ele muda de pessoas do sexo masculino para pessoas do sexo feminino. E os pacientes trans, eles podem ter, em determinado momento, órgãos-alvo do câncer que vão ser diferentes do que a gente pensa, né? Então vamos lá, vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. Uma mulher trans, né? Então, para a gente definir bem, eu sei que vocês já devem ter ouvido bastante, mas para a gente, né, não errar. Uma mulher trans é aquela que nasceu no sexo masculino e se identifica como mulher. Mesmo que ela tenha feito todas as cirurgias possíveis, ela ainda vai ter próstata. Então, ela é uma mulher que tem que fazer exame de próstata na rotina, na mesma rotina que qualquer outro homem cis faz. Então, a partir de 50 anos de idade, o ideal é colher o PSA, fazer o toque prostático para avaliar a próstata, mesmo a gente sabendo que o maior causador de câncer de próstata é a testosterona. E como ela vai ter uma testosterona bloqueada, seja por medicamento, seja por uma cirurgia de retirada de órgão do testículo, ela tem uma chance muito menor, mas ainda existe, tá? Então a recomendação ainda hoje é fazer o rastreamento de câncer de próstata. Só que quando a gente dá hormônio para essa mulher trans, ela desenvolve uma mama, porque o homem tem mama, né? Só não é subdesenvolvida e por isso tem baixa chance de câncer. Mas a mulher trans ela desenvolve a mama a partir do uso do hormônio. Então ela também tem que fazer o rastreamento de câncer de mama. Mas mesmo que ela faça uma vagina, ela não tem o colo do útero. Então eu não preciso fazer o rastreamento do câncer de colo do útero, né? Já o homem trans, o que a gente tem nele? Antes da cirurgia de mama, ele tem mama. Então, se ele tem mais de 40 anos, ou antecedente familiar de câncer de mama, ele vai fazer o rastreamento de câncer de mama igual uma mulher cis. Enquanto ele tem útero, não fez nenhuma cirurgia, ele tem o colo lá. Já teve penetração vaginal? Tem que fazer o rastreamento de câncer de colo da mesma forma que uma mulher cis. Tá? E aí o câncer de colo, eu só quero pôr um ponto aqui, porque a gente, né, eu vi que o tema de vocês não era exatamente só a população trans, né, LGBT. Porque um ponto que sempre é muito controverso também, mulher lésbica tem que colher o preventivo do colo do útero? Né? Tem, tá? O preventivo do colo do útero, hoje a recomendação é assim, quem teve penetração vaginal, tá? Essa penetração vaginal pode ter sido com pênis, com dedo ou com brinquedo, não importa. Quando a gente tem uma penetração, a gente já tem um acesso mais fácil do HPV. Não é que está aberto e ele pode entrar a qualquer momento, mas na primeira penetração já pode ter levado o HPV. E a gente não tem o melhor método de rastreamento hoje
barato e que é muito efetivo é o preventivo. A gente tem outras formas também, né? Colposcopia, a captura híbrida, que estão ali para complementar, mas o principal ainda é o preventivo do colo. Então, nesse ponto da prevenção em saúde, a gente vai ter que montar esse quebra-cabeça e às vezes convencer a paciente que, apesar de ser um homem trans, tem que ir no ginecologista de vez em quando, e apesar de ser uma mulher trans, ela vai ter que ir na avaliação com o urologista de vez em quando, tá? Mas eu acho que no começo eles não entendem isso, porque fala assim, não, se eu sou mulher trans, eu sou uma mulher, eu vou no ginecologista e ponto, acabou. Mas é uma questão da gente explicar o porquê que aquela pessoa tem que passar em determinado profissional. A gente fazendo essa explicação, a coisa fica um pouquinho mais simples, tá? Pode passar. Bom, e como que funciona, então, o atendimento específico, que é o do processo transexualizador, né? Ele é baseado na portaria 2803, que é de 19 de novembro de 2013, tá? E ali, se jogarem essa portaria, tem todas as normativas do que precisa para o ambulatório ser habilitado, para o hospital ser habilitado em cirurgia, o que é equipe mínima ou não. E aí a gente tem, basicamente, então, assim, o que é essa equipe mínima? Para eu fazer esse atendimento e ser habilitado, né, então, para esse atendimento, então, eu estou falando de habilitado porque, assim, a gente fala muito sobre habilitação para o hospital, porque sempre quando a gente tem habilitação num serviço específico, geralmente isso também reflete em uma bonificação do dinheiro do Ministério da Saúde, um fornecimento maior específico para aquele serviço, tá? Então, por exemplo, a gente já teve habilitação técnica, mas não teve habilitação financeira por um monte de cortes de gastos, enfim, tá? Mas isso também impede para a gente, a falta do repasse financeiro impede para a gente, por exemplo, de comprar medicação para os pacientes. Então, parte dessa remuneração a mais é porque parte do processo também é o hospital ou o serviço de saúde que atende ambulatorialmente fornecer medicação para esses pacientes, para facilitar também o acesso à medicação, tá? Mas então, assim, qual que é a equipe mínima para um serviço ser habilitado? É ter um psiquiatra ou um psicólogo, um assistente social, um endocrinologista ou um clínico geral e um enfermeiro. Então a equipe mínima é essa daí, tá? A gente pode ter outros membros na equipe, né? Então, por exemplo, ginecologista e urologista não são obrigatórios, mas no HU é ao contrário, a gente não tem endócrino, a gente teve que substituir ali o endócrino, eu faço uma parte e o urologista outro. Tá? E a equipe mínima hospitalar, aqui na hospitalar a gente fala em cirurgias, tá? Entende-se tudo que a gente falar em atendimento hospitalar, a gente está falando em questão das cirurgias do processo transexualizador. Então, um urologista, um ginecologista, um cirurgião geral, um psiquiatra, um psicólogo, assistente social, endocrinologista e equipe de enfermagem. E tem mais, pode passar. Pode passar? Isso. Enfim, mas também não sei se ficou cortado, enfim, um, um membro que é muito importante também na parte das cirurgias é o cirurgião plástico, tá? Que é uma dificuldade que a gente tem hoje no nosso ambulatório, mas algumas das cirurgias podem ser feitas pelo uro ou pelo gineco treinado, né? Mas de modo geral, quem tem a maior capacidade para fazer a maioria das cirurgias acaba sendo, na maioria das vezes, o cirurgião plástico, tá? Então vamos lá. Vou falar um pouquinho da equipe mínima ambulatorial, e qual que é a função de cada uma dessas pessoas da equipe mínima. A primeira pessoa, que geralmente é a porta de entrada, não obrigatoriamente, cada serviço faz um, né? No começo, nós mesmos, a nossa porta de entrada era o psicólogo, aí mudou para assistente social, aí mudou para enfermeira, agora está voltando para assistente social. Tá? Mas na maioria dos serviços que até que a gente visitou, é assistente social. Então é ela que costuma realizar o acolhimento desse paciente. E quando a gente fala em acolhimento, é fazer o primeiro contato dele dentro daquele serviço de saúde, tá? E ali também, geralmente, elas fazem uma avaliação social. O que significa isso? Ver qual que é o grau de vulnerabilidade social dessa pessoa, se ela precisa de alguma adequação, alguma atenção maior. Então, por exemplo, né,
Não que seja o nosso panorama de pacientes, mas se a gente parar para pensar, muitas pessoas trans estão em situação de vulnerabilidade no sentido, às vezes, de serem moradores de rua, ou ter como única possibilidade de trabalho a questão da prostituição, então, principalmente prostituição de rua, que é muito mais barra pesada, ou sendo usuários de drogas. É muito comum a questão do uso de drogas mesmo, né, até porque às vezes é o momento de tipo sair daquele sofrimento, a pessoa acaba sendo levada ao rumo das drogas com muito mais facilidade. Então, ela faz todo esse apanhado, mas também auxilia na questão da reinserção social, né? Então, se é, às vezes uma adequação de encaminhamento para estudo técnico para arranjar um trabalho, entre outras coisas. Tá? Mas também as informações justamente sobre o nome, como que a pessoa pode conseguir mudança de registro do nome. Então, faz parte também do atendimento dentro do que a assistente social acaba fazendo. Né? Ela acaba sendo um serviço mais organizacional, né, em primeiro a etapa, mas uma etapa muito importante, né, porque justamente é uma população muito, que comumente é muito vulnerável socialmente falando. Pode passar. Psicólogo é um dos principais pilares do atendimento, tá? Dele que passa, por exemplo, a liberação se a paciente pode ou não fazer o hormônio na primeira etapa, né? Claro que o médico também tem uma segunda etapa, né? Porque às vezes a gente tem contraindicação do uso de alguma medicação por conta de risco, sei lá, de um risco de trombose, algumas outras coisas, mas o psicólogo é o primeiro. E é ele também que vai fazer a avaliação dos pacientes que querem fazer cirurgia, tá? Então, ele trabalha questões de identidade de gênero e sexualidade com o paciente. O que a gente quer dizer com isso? Né? Às vezes o paciente, a maioria deles já chegam muito bem claros do que é transexualidade e tem certeza absoluta e não tem o que falar, tá? A maioria. Mas a gente tem algumas pessoas que chegam em algum espectro menor. Então, por exemplo, eu já cheguei atender um paciente que na verdade não era trans, era muito mais para crossdresser, né? Crossdresser, se vocês não sabem, é uma pessoa que gosta de se vestir do outro sexo. Então ela quer uma mudança de vestuário e maquiagem, mas não quer uma mudança física. Chegou pra gente como uma pessoa trans, mas ali na primeira consulta com o psicólogo, ele já tinha me falado que achava que tinha que dar uma avaliada melhor, aí eu avaliei junto também, e no final a gente chegou a uma conclusão que essa pessoa era mais um crossdresser. Então a gente pode ter alguns aspectos que estão ali entremeados no meio da coisa. E o psicólogo ajuda não a dar o diagnóstico desses pacientes, mas que esse paciente se identifique dentro aonde que ele realmente está e o que ele realmente quer, tá? Mas como eu falei, a maioria é simples. Em uma consulta que passa com o nosso psicólogo, ele já libera, porque são pessoas que já estão, inclusive, vivendo no gênero com o qual se identifica. Então, também avaliar a maturidade psíquica para mudança. Então, mesmo que seja uma pessoa trans mesmo, se essa pessoa está madura psiquicamente para essa mudança. Então, o que é isso? Quando há essa mudança, há um período de transição, né, que é visível, que as pessoas olham, e isso também tem repercussão, às vezes, no trabalho, no local de estudo, repercussão familiares. Então, isso ele tem que estar ciente do que vai acontecer, né? A gente já teve um paciente, por exemplo, que não tinha maturidade psíquica nenhuma, que tanto eu quanto o psicólogo contraindicamos. Na verdade, assim, nesse tempo todo que a gente teve no ambulatório, a gente só teve 2 pacientes que a gente contraindicou, e são esses 2 que eu acabei dando exemplo. Mas ele tinha uma fantasia de que ele não precisava contar para ninguém, porque na hora que ele começasse a mudar essas mudanças fossem sendo visíveis para as pessoas, ele não precisaria contar para ninguém.
né? E ele também, se ele visse que ele não era exatamente o que ele queria, ele poderia parar com a medicação. Então isso é uma fantasia, né? A medicação traz mudanças irreversíveis, então o paciente tem que saber disso, então faz parte disso, né? Nosso termo de consentimento, então, o primeiro crivo é o psicólogo, o segundo é uma consulta comigo com termo de consentimento que explica tudo, tintim por tintim, o que vai acontecer com ele, tá? Com ele ou com ela. Então, são etapas importantes para justamente o paciente, a gente evitar o arrependimento do paciente na presença de um diagnóstico mal feito, ou o paciente viu aquilo, achou que uma moda, achou que era legal e não era exatamente isso que ele queria, tá? Então, o psicólogo também ele avalia o grau da disforia de gênero, né? Disforia de gênero, então é o sofrimento em relação a ser uma pessoa trans, né? O CID-10, que é o que a gente ainda usa, fala transtorno de identidade de gênero. Aí o DSM, que é usado mais pela psiquiatria, o DSM-5 já tinha mudado, e o CID-11 também mudaram, mas para essa questão de disforia de gênero. Então, assim, qual que é a doença? Não é ser transexual, é o sofrimento relacionado a ser uma pessoa trans, tá? Então, a esse nome a gente dá disforia. Psicoterapia individual em grupo, então ele avalia se aquele paciente tem mais indicação de uma psicoterapia individual ou em grupo. Hoje em dia, hoje a gente só faz individual, a gente está tentando rumar, convencer a nossa psicóloga a fazer um pouquinho mais em grupo, porque quando a gente faz terapia em grupo, algumas das vantagens é que assim, a gente atende muito mais pacientes no mesmo horário de atendimento, né? Então aumenta a nossa capacidade de atendimento e ao mesmo tempo o grupo ele é autoterapêutico, né? Então o psicólogo ele só orienta, porque os pacientes que estão passando pelas mesmas situações, um começa a ajudar o outro, né? Porque cada um vai estar numa etapa, né? Então, por exemplo, alguém que vai contar para os pais pela primeira vez, outro já passou por isso e vai ajudar. Então, o grupo ele tende a ser autoterapêutico, ele se apoia, né? E aí tem essas grandes vantagens, né? Mas por enquanto a gente só faz a terapia individual, né? Psicoterapia familiar, então, porque assim, a situação da transexualidade, ela respinga em todo mundo, não é só a pessoa que sofre com isso, né? Os pais sofrem muito até conseguirem atingir a aceitação, então boa parte disso tem a ver também com o trabalho com os pais, os amigos, os familiares, aquele que realmente é a pessoa que funciona como rede de apoio para esse paciente, tá? E avaliar e tratar comorbidades mentais. Aqui a gente fala principalmente em depressão, tá? É a comorbidade mais comum que a gente vê dentro da população trans, né? Depressão, entre outros, ansiedade, né? Então, geralmente ele vai fazer esse atendimento conjunto, né? É claro que muitas vezes, a maioria das vezes, tem que ter avaliação do psiquiatra também, mas a psicoterapia é uma arma muito importante para a gente fazer o tratamento dos pacientes com depressão, além também dos pacientes em uso de drogas ilícitas, né? Então, com vícios em drogas. Pode passar. Além disso, né, o psicólogo e também o psiquiatra vai fazer então o atendimento dessas comorbidades mentais que podem vir junto, como eu falei. Dentre elas, então, ansiedade, depressão, automutilação, história de abuso e negligência, compulsividade, abuso de drogas, problemas sexuais, transtornos de personalidade, transtornos alimentares, distúrbios psicológicos e transtornos de aspecto de autismo. Todos isso pode vir junto com o pacotinho. Porque pode ser, por exemplo, o autismo, pode ser simplesmente uma pessoa autista que também é trans, ou não que uma coisa leva a outra, mas a depressão em si é muito comum por conta, principalmente, assim, é um elo mais frágil, justamente por conta de várias rejeições que essa pessoa sofre desde a infância, né? Pode passar. O enfermeiro ele também pode participar do acolhimento, né? Em muitas unidades, às vezes a unidade básica, principalmente, o acolhimento ele é feito muito mais pela enfermeira do que pelo assistente social. O assistente social
é um segundo ponto, né? Mas a enfermeira também tem alguns outros aspectos que ela pode trabalhar, né? Ações educativas, de modo geral, né? Tanto sobre ST, sexo seguro, sobre o uso de silicone industrial, é uma das coisas que acontece muito, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre as bombadeiras, que são mulheres, geralmente mulheres trans, que fazem aplicação de silicone industrial nas mamas ou em glúteos para tentar dar o formato mais feminino e mais rápido. Né? O problema é que ele é cheio de complicações. Então, por exemplo, geralmente são procedimentos que não são feitos com cuidados adequados de antisepsia, então tem muita chance de fazer infecção local, abscesso, até sepse. Se pegar um vaso, pode fazer uma embolia. E a longo prazo, mesmo que tenha sido adequadamente aplicado, ele geralmente tem um efeito de infiltração no tecido adjacente. Então, é comum, às vezes, até uma silicone que foi aplicado em glúteo ou coxa acabar descendo por efeito da gravidade, infiltrando o restante do tecido, chegando até o tornozelo, enfim. Então, acaba causando deformidades absurdas. Tá? Então, ela pode fazer toda uma ação educativa em relação à prevenção da maioria dos cuidados em relação à saúde com paciente trans. Aquela questão dos preventivos que eu falei, né? Como que vai prevenir câncer? O enfermeiro pode fazer ações educativas nesse sentido. Oferecer o rastreamento de ST, não precisa ter, por exemplo, pedido médico para fazer teste rápido das ISTs, né? E assim, só para a gente ter uma noção, a chance da população trans ter HIV, ela é muito alta. Geralmente é uma positividade em torno de 30 a 35%. Então isso é muito alto. Como eu falei, não é o perfil do nosso atendimento que tem aqui em Mato Grosso do Sul e em Campo Grande, né? Mas quando você pega nível de Brasil, então principalmente nas regiões maiores, tipo São Paulo, isso é uma realidade muito, muito importante. A adequação do calendário vacinal também a enfermeira pode fazer, e coordenação da equipe de enfermagem hospitalar. Então, assim, como vai fazer o acolhimento dessa paciente para a cirurgia? Onde que vai ficar? Vai ficar numa enfermaria feminina, masculina, uma enfermaria de cirurgia geral, por exemplo? Então, tudo isso daí é uma coordenação de equipe que a enfermeira acaba fazendo. Pode passar. O fonoaudiólogo, ele é importante principalmente para as mulheres trans, porque assim, a testosterona ela faz mudança da nossa corda vocal. Né? Isso daí não é novidade para ninguém, né? A gente sabe ali, quando a gente fica adolescente, os meninos começam a ficar com aquela voz de taquara rachada que falha conforme tem o aumento da testosterona, e depois essa voz vai ficando cada vez mais grave, tá? E ela é definitiva, não importa o que eu faça, essa voz vai ficar grossa. Então, para os homens trans, então aqueles que nasceram do sexo feminino, é só usar testosterona que essa voz vai mudar e vai ficar ok. Para as mulheres trans a gente tem um problema. Não importa quanto estrogênio que eu dê, essa voz não vai voltar. Então, a forma que ela tem de fazer isso é treinamento vocal. E é isso que é a maior função do nosso caso na fonoaudióloga. Pode passar. Endocrinologista e clínico geral, né? A função deles é fazer o acompanhamento da hormonioterapia, além, né, também de avaliar outras comorbidades clínicas, né? As comorbidades mentais a gente já falou do psicólogo, do psiquiatra, mas aqui a gente vai falar das comorbidades clínicas. Então, assim, em geral, eu faço um rastreamento geral desses pacientes. Eu sou o único médico deles ali. De modo geral, eles não querem, têm dificuldade de ir na atenção básica ainda, mas a gente tenta fazer essa inserção, porque sim, ele deveria passar pela atenção básica igual todos os outros pacientes, tá? Mas isso às vezes é difícil até ele começar a pegar o jeito de ir no serviço de saúde, aquele local ser acolhedor ou não, mas de qualquer modo eu acabo fazendo. Então, assim, a gente faz um apanhado geral, né, uma bateria geral de exame clínico que eu faria para qualquer pessoa, tá? E aí eu faço também o acompanhamento da hormonização, que tem alguns exames específicos que a gente vai falar. Investigação de ST também a gente pode fazer, é o médico, né? E encaminhamento para outras especialidades quando houver necessidade. Então, por exemplo, paciente com deformidade com silicone industrial, quem vai ver também é o cirurgião plástico. Então, vendo isso, eu posso encaminhar. Tendo alguma outra demanda, então, identifiquei
que tem um problema cardíaco, vem encaminhar para o cardiologista e assim vai indo, tá? Pode passar. Então, como funciona a hormonoterapia? Primeiro, a gente tem alguns pré-requisitos para poder conseguir fazer a hormonoterapia. Então, o paciente ele tem que estar bem documentada essa disforia, né, de gênero, que no nosso caso passa pelo acompanhamento do psicólogo, e após a avaliação do psicólogo, ou pelo menos 3 meses vivendo no gênero que se identifica, ele já pode fazer o atendimento, já pode fazer a hormonoterapia. Mas ainda tem mais alguns pré-requisitos, tipo ser maior de 18 anos, houve uma tentativa de baixar essa idade para a idade mínima para 16 e ainda tem, mas por enquanto não mudou, né? Para o CFM, Conselho Federal de Medicina, desde 2013, eles orientam que pode ser a partir de 16 anos de idade, sim. Então eu, como médico, não estou infringindo nenhuma norma se eu quiser fazer a partir dos 16. Mas como política de saúde, né, então o Ministério da Saúde, a orientação é a partir de 18 anos. Tá? Capacidade de tomar decisão pós-informada, então, né, o paciente tem que ser responsável civil, então, vamos pensar, um paciente, sei lá, com doença psiquiátrica grave, depressão grave, ele não tem condições, naquele momento, de tomar decisões. Então, após o tratamento, adequação de medicação, psicoterapia, está em condições? Beleza, aí ele volta e começa a fazer a hormonoterapia, tá? E bom controle de comorbidade relativa, físico-mental. Aqui no caso, a própria, como a gente falou, da própria depressão, mas como outras coisas. Por exemplo, paciente tabagista pesado, tem alguma outras comorbidades. As comorbidades clínicas são pequenas, tá? É difícil a gente contraindicar por conta disso. Eu falo muito sobre risco para os pacientes, porque assim, o tabagismo é principalmente para as mulheres trans que vão usar o uso de estrogênio, tem maior chance de trombose. Com testosterona a chance é bem baixa, mas ainda assim a gente orienta a parar, tá? E é aquele risco do tipo, ó, se você continuar, você tem um risco de ter a trombose morrer, mesmo querendo ter o teu corpo, não vai adiantar. E geralmente essa é uma grande motivação deles, porque assim, a maioria acaba fumando por ansiedade, por várias outras coisas. E o fato de estar mais próximo daquilo que ele deseja, daquele atendimento, daquela mudança, acaba sendo inclusive incentivo para poder, por exemplo, parar o tabaco. Tá? Pode passar. Pode passar. Rastreamento oncológico é o que eu já tinha falado para vocês, né? O urologista vai fazer o CEA de próstata, de pênis, renal, vesical, mas o principal ali realmente é o de próstata. Ginecologista vai ver geralmente se é de mama e de útero. O endométrio a gente faz também com ultrassom, mas a chance também é outro, que é muito baixo, tá? E o CA de reto pode ser avaliado pelo proctologista, mas tivemos pouquíssimos pacientes que a gente caminhou, porque geralmente é só paciente HIV positivo que faz sexo anal, que é o costume. Ou que tem sexo anal com muita frequência, tem maior chance de ter o mesmo HPV que faz o câncer de colo, fazer o câncer de reto. E aí a gente acaba encaminhando, tá? Mas de modo geral, não são muitos pacientes, não. Pode passar. Então, nas cirurgias, né, cada um dos cirurgiões tem o seu ponto, né, geralmente o ginecologista, a responsabilidade dele é fazer esterectomia e oforectomia, o urologista pode participar de uma parte da etapa da cirurgia genital, ou o cirurgião plástico também fazer todo, mastologista também pode fazer a parte da mastectomia, ou mesmo implantação de silicone, mas a implantação de silicone geralmente é também do cirurgião plástico, tá? Mas pode passar. E os critérios para cirurgia, hoje aqui no Brasil, é assim, além de já ter os critérios lá da hormonoterapia antes, tem que ter pelo menos 2 anos de acompanhamento mínimo multiprofissional. Geralmente a gente conta 2 anos do psicólogo, tá? Então, por exemplo, lá na HU, não obrigatoriamente a gente conta os 2 anos que a pessoa está na HU. Se ela já fez acompanhamento com psicólogo nos 2, 3 anos fora, a gente usa o mesmo atendimento, coloca ali e vai, tá? Já vai para a fila, tá? Então, assim, não tem essa obrigatoriedade de ser com a equipe que está fazendo atendimento ali no HU. Então, a gente usa os atendimentos anteriores. Mas, diferente, né, mesmo que ele tenha
2 anos já de atendimento, começou com 18 anos, ele tem que esperar completar 21. Então, aí, nesse caso, seriam 3 anos de atendimento. Tá? Então, idade mínima é 21 anos e 2 anos de acompanhamento para a equipe multi. Pode passar. A hormonoterapia, a gente vai fazer com testosterona para os homens trans e estrogênio isolado ou associado à progesterona para as mulheres trans. Pode passar. Então, como que funciona a testosterona? Quais são os efeitos que a gente quer ter com a hormonização com testosterona? Interrupção dos ciclos menstruais, que é uma primeira coisa que aparece, eles ficam felizes da vida quando isso acontece. Atrofia da mama, mas não é uma atrofia importante, na verdade a mama diminui muito pouco com o uso do testosterona. Engrossamento da voz, né, que também acontece relativamente rápido, aumento dos pelos no corpo, hipertrofia do clitóris, aumento do libido, redistribuição da gordura corpórea e ganho de massa muscular. Tá? E dentre a questão dos pelos também é uma coisa que é relativamente rápida, né? A barba em poucos meses, em torno de 3, 4 meses, a gente já está com uma barba bem formada. Mas realmente o primeiro que acontece já desde o primeiro mês, realmente é a interrupção dos ciclos menstruais. Pode passar. E efeitos colaterais, né? Então aumenta a chance de acne, porque aumenta a oleosidade da pele, ganho de peso, agressividade, hipersexualidade, hipertensão, TVP também pode acontecer, mas é uma chance bem menor, aterosclerose, apneia do sono, policitemia, então assim, aumenta o número de células sanguíneas, a ponto às vezes a gente de precisar fazer sangria ou doação de sangue, ser uma indicação médica, na verdade. Piora do perfil lipídico, então tem uma tendência maior a aumentar o colesterol. Para os homens trans aumenta o colesterol de geral, para as mulheres trans geralmente aumenta os triglicérides, tá? Mas o do perfil de colesterol para o homem trans é pior. Em pouco tempo ele já está com colesterol igual de homem cis mesmo, tá? Aumento da resistência à insulina e maior risco de câncer de mama e de ovário, tá? E o mais comum usado no Brasil atualmente acho que é o cipionato de testosterona, que é o Deposteron. Antigamente era o Durateston, tá? O Durateston ele tem mais tipos de testosterona junto e geralmente respondia com mais agressividade. O melhor de todos é o conhecido como Nebido, é o enantato de testosterona, que ele assim, ele tem uma duração maior, então ele não faz pico. Então, essa questão da agressividade logo após o uso da medicação é muito comum nas outras, na libido não. Só que, né, se tem menos efeito colateral, obviamente a medicação mais cara que a gente tem no mercado, né? Então não costuma ser um acesso fácil. Hoje, o nome comercial mais comum que a gente usa é o Deposteron. Tá? Pode passar. Que é o cipionato, né? Esse aqui, apesar de ser uma mama para ilustração, é o exercício que a gente ensina para usar no clitóris, porque ajuda a fazer o aumento do clitóris. Os pacientes trans, eles geralmente conhecem isso como pump, tá? Se vocês ouvirem esse nome, é isso aí. Só que tem um pump específico para usar, né? Que às vezes tem até em sex shop parecido, mas também dá para simular um com uma seringa. Então, a gente pega uma seringa de 50 ml, corta a ponta dela e na hora de colocar o êmbolo, a gente coloca o êmbolo invertido, tá? Porque a parte que a gente cortou, ela pode ficar um pouquinho mais áspera, machucar e tudo mais do que a outra parte. Coloca, igual tá ali no mamilo, isso que tá no mamilo não se faz mais no mamilo, tá? Antes a gente fazia isso para fazer, para quem tinha bico invertido, tá? Mas nem para isso se usa mais, mas para o clitóris ainda tá valendo. Vai fazer isso daí, faz uma tração por 30 segundos, 10 vezes de manhã, 10 vezes à noite, né? A partir do momento que começar a ter um certo aumento do clitóris. Qual que é a vantagem disso? Segundo quem faz muito isso, quem me passou, foi o pessoal da equipe da USP. Eles falaram que, assim, chegava a ter um aumento de 1,5 centímetro além do que a hormonioterapia consegue fazer. Então, a média deles era conseguir um clitóris ali de 5,5 centímetros a 7 centímetros com uso
do hormônio junto com o exercício. Isso faz diferença principalmente para os pacientes que querem fazer cirurgia genital. Por quê? Quando a gente tem uma cirurgia genital, um crescimento do clitóris adequado, dá para fazer cirurgia que chama metoidoplastia, que usa o próprio clitóris para fazer o neopênis, tá? E de uma forma que ele fica muito mais funcional. Tá? Ele tem uma ereção melhor, ele tem uma funcionalidade melhor. Tá? Se ele não tem desenvolvimento, tem que fazer enxerto, tá? Que usa retalho, geralmente do abdômen, com uma prótese, né, semelhante à prótese que usa para os homens com infertilidade, homens cis gente, impotência, mas eu queria esquecer o nome técnico agora, do nada. Disfunção erétil. Né? Então, para os homens cis que têm disfunção erétil, muitas vezes eles também têm que usar uma prótese. Então, a prótese é semelhante, só que precisa de um preenchimento com um retalho, que geralmente é retalho abdominal. E visualmente não fica tão bom, e funcionalmente é aquele pênis que sempre vai ficar ali igual a prótese, né? Então ele não tem entumecimento, ele vira sempre um pênis meio meia bomba, assim, tá? Então acaba tendo, a sensibilidade também não é a mesma, a sensibilidade da metoide é bem melhor. Então quando a gente consegue fazer o aumento clitoridiano com os exercícios e com a hormonoterapia, o resultado final para a cirurgia acaba sendo melhor também. Pode passar. Desculpa. E com relação ao estrogênio, né? Quais são os efeitos que a gente espera que aconteça? Aumento da mama, isso realmente acontece no desenvolvimento da mama, mamilo, areola. Diminuição das ereções espontâneas, que para algumas pacientes isso é ruim, para outras pacientes tanto faz, né? Eu geralmente pergunto muito, você usa o pênis na relação ou não? Isso é importante para você ou não? Por quê? A gente atendeu muitas pacientes que a gente classificaria como travestis, né? Então elas usam pênis na relação, às vezes. Então, para essas pacientes, a medicação vai fazer um efeito colateral ruim, que é essa diminuição das ereções espontâneas, e mesmo as com estímulo, tá? Mas para as pacientes que não usam, que têm disforia mesmo do pênis, isso aqui acaba sendo muito importante. Diminuição de pelos no corpo, né? Melhora da pele, redistribuição da gordura corporal, diminuição da agressividade e diminuição de volume do testículo. Aqui a gente tem uma diminuição que pode ser considerável, a ponto de fazer uma atrofia e a pessoa não ter mais capacidade, acabar ficando infértil por não ter mais produção de testosterona endógena nem espermatozoide. Tá? Então, assim, quando a gente dá, uma das coisas que a gente sempre tem que falar, independente, né, se vai ser homem trans ou mulher trans, a infertilidade é uma coisa que pode acontecer e pode ser irreversível. Mesmo se eu parar de tomar hormônio, eu não vou ter mais produção de gametas naquele órgão, né, no ovário ou no testículo, tá? Pode passar. E efeito colateral, né, tromboembolismo, principalmente no primeiro ano de uso, igual qualquer mulher usando anticoncepcional, tá? Que o primeiro ano de uso do anticoncepcional ele tem maior chance de ter trombose. Passou aquele primeiro ano, a chance cai absurdamente. Aumento de prolactina, podendo fazer até prolactinoma, né? Então, o que é um tumor benigno na hipófise, produz prolactina que faz a produção de leite, então pode, inclusive, ter extravasamento de leite, sim, tá? Opa! Pronto, beleza. Aumento de depressão em 10%, porque o estrogênio ele aumenta a labilidade emocional do paciente. Enquanto a testosterona faz agressividade, o estrogênio traz labilidade emocional, então deixa mais emotivo. Então, parte dessas brincadeiras que a gente fala, né, que homem é mais agressivo, mulher é mais chorona, que ele se emociona mais, tem um fundamento também na questão dos hormônios que é produzidos endogenamente. E quando a gente faz essa mudança, tem essa mudança, inclusive nessa mudança psíquica, né? Então, fica mais sujeito a como se fosse crises emocionais mesmo. Então, se é uma pessoa que já tem depressão, pode piorar, tá?
Aumento do risco de câncer de mama, melhora do perfil lipídico, né? Então, exceto triglicérides, principalmente quando a gente está tomando via oral. Quando eu estou usando outras vias que não oral, o triglicérides também não aumenta não, tá? E o mais usado, isso aí está bem atrasado, esqueci de mudar. Estrogênios conjugados era o mais usado, né? Mas estrogênios conjugados saiu do mercado já faz uns 2 anos. Hoje, o mais usado é o estradiol, unicamente. Como é um pouquinho mais caro, a gente ainda não coloca, lá no nosso ambulatório eu tenho usado muito o injetável, que é o Perlutão, Mesigina, são os mais conhecidos, tá? Só que eles têm não só estrogênio, tá? Tem estrogênio e progesterona. E aí a gente usa a ciproterona, que todo mundo chama de bloqueador de testosterona, né? Porque ele é um análogo de progestágeno que tem uma forte ação anti-androgênica. E essa ação é muito a produção, o crescimento do pelo. Tá? Pode passar? Vantagens da associação de progesterona. Seria a maior desvantagem, é que a gente sabe disso pelas mulheres na pós-menopausa em uso de estrogênio e progesterona de longa duração, que ela tem um risco um pouco aumentado de câncer de mama, tá? Não é muito, mas melhor, eu discuto que elas acham que vai ficar melhor, mas não é só a questão da facilidade da medicação injetável que já vem com a progesterona é melhor do que aquela que é só estrogênio, tá? Pode passar. Do geral, parte dele eu já falei, né? Então a gente vai fazer essa avaliação clínica geral, né? Ver peso, distribuição de gordura, enfim. E a parte laboratorial, que tá muito a avaliação lá da USP, sabe? Mas eu não faço tudo isso não, tá? FSH, LH e tal, não é o meu costume. O que a gente costuma fazer, basicamente, são a cada 3 ou 6 meses, geralmente lá no HU a gente volta a cada 3 meses, né? Algumas pacientes que já estão bem estáveis, eu passo para 6 meses ou até uma vez por ano. Mas principalmente estradiol, testosterona e prolactina para as mulheres trans, e no caso aqui dos homens trans, o estradiol, testosterona e hemograma. Tá? O lipidograma também pode ser, mas talvez não precise tanto assim a cada 3 meses, mas o hemograma dá uma alteração muito grande, então esse a gente costuma fazer numa demanda maior. Tem citometria óssea, é bem controverso, tá? Em alguns lugares, tipo, eu falo muito da USP porque foi um dos hospitais que a gente visitou o serviço para poder, quando a gente começou a nossa formação, para a gente poder aprender. Porém, né, o que a gente sabe? Testosterona e estrogênio protegem o osso contra a osteoporose. Então, enquanto eu estiver usando, vai ter uma calcificação boa, não adianta. Então, só que a partir do momento que eu tiro um paciente que descontinua o atendimento, ele pode ter feito atrofia da gônada e ficar como se fosse já uma menopausa, uma andropausa precoce. Então, esse paciente, assim, tem um risco de osteoporose muito maior. Tá? Então, assim, aquele paciente que não tá mais, fez o uso de hormônio e depois nunca mais usou, aí ele entra como grupo de risco para osteoporose. Mas nem não é por conta disso que com 30 anos de idade a gente vai fazer, tá? O normal de uma mulher cis, quando a gente vai lá na pós-menopausa, começar a fazer densitometria óssea a partir de 65 anos de idade. Mas se ela tem fatores de risco, a doença reumatoide, menopausa precoce, várias outras coisas, a gente colhe antes, ali por volta de 50 anos. Então, o paciente trans, a princípio, seria a mesma coisa, tá? Se ele descontinuou o tratamento ali a partir de 50 anos, ou um pouquinho até antes, justificaria sim a gente pedir a densitometria óssea. E ultrassom pélvico aqui no caso do homem trans,
é para ver chance de câncer de endométrio. É raro, porque a testosterona geralmente bloqueia o endométrio, tanto que corta também a menstruação, tá? Deixa o endométrio fino. Mas tem pacientes que podem fazer conversão periférica, principalmente pacientes mais obesos, transformando testosterona em estrogênio. E o estrogênio no útero, ele tem um efeito de aumentar o endométrio e sem a proteção da progesterona, tem mais chance de câncer de endométrio. Então é nesse sentido, tá? Mas a chance é bem baixa, como eu falei, porque a testosterona também faz um certo bloqueio. Pode passar. E das mulheres trans, a diferença é que eu peço prolactina porque tem mais chance de fazer prolactinoma, tá? Ultrassom não é uma rotina, tá? A densitometria óssea entra no mesmo esquema que eu falei, e a partir de 50 anos de idade entra o PSA, também como parte dos exames laboratoriais. Tá? Pode passar. Bom, é isso. Tá? Essa é a parte inicial, né? Mas a aula não acabou, a gente vai conversar bastante. Acho que dá até para tirar essa tela aí, se vocês quiserem. Vou falar um pouquinho de como que funciona o atendimento lá na HU e depois eu falo um pouquinho da nossa história, como que a gente chegou nela. Tá? Então, a maioria dos atendimentos eu já fui falando mais ou menos como que faz, mas como que a gente faz o primeiro acesso? Hoje a gente tem o ambulatório regulado pelo sistema de regulação que a gente usa aqui no município, no estado, que é o CISREG. Tá? Então, essa paciente entra em primeiro lugar no CISREG para o acolhimento do processo transexualizador. É um nome às vezes meio ruinzinho de lembrar, tá? Mas é esse que é a nossa porta de entrada, que é, hoje em dia, entra com a enfermeira, mas que a gente está migrando de volta para assistente social. A partir desse primeiro atendimento pelas duas, elas vão encaminhar para a gente. Então, o encaminhamento para o psicólogo e para mim é um atendimento de encaminhamento interno. Então, os outros não é aberto para fora. Então, o que é aberto para fora é no acolhimento do processo transexualizador. E quem pode encaminhar? Não precisa ser o médico. Então, uma das coisas que estava tendo represamento de paciente, que a gente descobriu, é que a enfermeira assistente social atendia na OBS, esperava a consulta com o clínico, mas a consulta com o clínico demorava 3, 4 meses, para depois ele encaminhar. Então, não. Qualquer profissional de saúde pode encaminhar para a gente. Então, a enfermeira pode encaminhar para a gente. Se ela viu, não, é hipertenso, ok, manda para o clínico do posto avaliar a hipertensão, né? Porque o nosso foco lá é o processo transexualizador. Eu colho, eu vejo as outras coisas, mas o ideal é que esse paciente passe mais vezes com atenção básica. Então, a atenção básica é a porta de entrada para todos os pacientes do SUS, deveria ser para todos, né? No começo a gente abriu as portas do HU, mas depois a gente se adequou como todos deveriam estar, que entra pela atenção básica e encaminhada para a gente. E aí, concomitantemente, pode fazer os encaminhamentos dentro da UBS. Então, é um paciente que fuma, já encaminha para o programa antitabagismo. É um paciente hipertenso, diabético, já encaminha para o clínico da UBS, enquanto encaminha para a gente para o processo transexualizador. Passando pelas duas, né, a enfermeira faz os testes rápidos, a assistente social faz a pesquisa social, encaminha para o psicólogo. O psicólogo faz uma avaliação, geralmente, a maioria dos pacientes, como já vem vivendo mais de 3 meses no gênero que deseja, ele faz a avaliação em uma única consulta e já me encaminha. Eu funciono como clínico geral e ginecologista ao mesmo tempo. Então, eu faço o primeiro atendimento de todos os pacientes, homens e mulheres trans. Então, os homens trans, eu também aproveito, já falo sobre preventivo, já colho ultrassom, mostro o termo de consentimento para usar o uso da medicação e já inicio a primeira medicação, tá? Mesmo sendo testosterona. Só que quem avalia o uso de testosterona é o nosso urologista. Então, a partir daí, as consultas de retorno são todas com ele. E esse paciente volta comigo uma vez por ano só, e com ele com mais frequência. As mulheres trans já ficam comigo, né? Porque como que a gente separou? Eu já sei tratar a mulher na perimenopausa e é bem parecido, tá? Ele já sabe e ele já tem um ambulatório de homem na andropausa e é bem parecido o tratamento. A maioria dos trabalhos que a gente tem falando sobre o uso de hormônios da população trans não foi tirado exatamente de trabalhos
direto com a população trans, mas trabalhos que foram feitos sobre mulheres em uso de estrogênio e progesterona na menopausa, por isso que a gente fala desse risco de câncer de mama, não veio direto da população trans, é uma inferência que a gente tem baseado nos trabalhos com mulheres na perimenopausa, né, que usaram hormônios por longa data, né. Então, funciona dessa forma lá na Go. Então, eu acolho todos os pacientes que passam comigo como médico primeiro, e depois eu faço esse encaminhamento. As mulheres trans ficam comigo o tempo todo, e os homens trans vão por URO. Pouquíssimas mulheres trans têm mais de 50 anos de idade, que acho que tem 3 pacientes, que essas eu também passei para ele fazer a avaliação de próstata, tá? E quando tem alguma outra demanda específica, a gente manda. A gente tem uma fono, né? Então, as mulheres trans que querem fazer a adequação da voz acabam indo para a fono. Não é a maioria que pede, tá? São poucas até, eu achei que seriam mais. E esse faz o nosso atendimento. A partir de 2 anos, a única cirurgia que a gente tem disponível no HU hoje em dia é a mastectomia dos homens trans. Tá? Então, a cirurgia masculinizadora de tórax, que é o nome mais correto. E aí a gente manda para a nossa equipe de mastologista. A gente não tem cirurgião plástico dentro da equipe, tá? A gente tem só os mastologistas. Então, quando são mamas pequenas, até de tamanho médio, eles conseguem fazer. Mamas grandes, aí eles não têm capacidade técnica para fazer e acaba indo para a fila de cirurgia que vai para fora do estado, né? Hoje o nosso ambulatório é o único ambulatório que atende pacientes trans pro processo transexualizador no estado inteiro. A nossa estimativa é que são 350 pessoas trans no estado. A gente já deve ter atendido parte de quase metade, 120, 150, acho que por volta de 150 que a gente atendeu. Nesses 3 anos de atendimento que a gente tem, tá? E mais ou menos esse que funciona o nosso fluxo. Quem quiser ver um pouquinho do nosso protocolo, é só digitar EBSER UMAP no Google. A primeira página que aparecer é a página oficial do UMAP, é HUMAP, tá? E lá tem uma página, um negócio escrito em destaques protocolos. Dentro do protocolo de ginecologia tem o nosso protocolo para atendimento de pacientes trans. Ele precisa ser atualizado, porque ele foi feito em 2017, né? Mas está bem próximo do que a gente faz hoje em dia, tá? Então, pouca coisa ele precisa de adequar, tá? Bom, é isso. A história do início do atendimento nosso lá foi em 2016, quando a gente começou a fazer atendimento das pacientes vítimas de violência sexual. Como vocês viram, eu também faço parte, né? Gosto de coisas pouco polêmicas. E uma vez eu conversando com um colega que era secretário de saúde na época do município, eu falei, a gente já começou a atender as pacientes que têm dificuldade de acesso, daqui a pouquinho a gente vai atender outras minorias, população trans. Falei brincando. Ele falou, a gente tem um projeto, isso ia para o ambulatório do SEM, mas se você quiser a gente manda para o HU. Falei, é? Então tá bom, vamos ver isso. Conversamos muito, entramos em muitas reuniões com a Secretaria Estadual e Municipal, principalmente a municipal, e a gente conseguiu uma capacitação bem leve, assim, não foi nada, na verdade foi muito o que cada um de nós do serviço estudou, e a gente teve a ajuda de um ex-acadêmico, ex-residente do HU em psiquiatria, que trabalha em São Paulo, Bernardo, o nome dele, e ele trabalha muito com população travesti e trans lá em São Paulo. Inclusive, ele já levou trabalho para congressos internacionais da população trans. Então, ele foi quem deu o nosso suporte técnico, assim, de artigo, mandou coisa para a gente estudar, e a partir daí cada um foi tomando a sua própria conduta dentro do que via. Então, assim, eu baseei muito no protocolo da USP, só que tem muita coisa que eu tirei, que eu vi que era um gasto além de exames, né? Porque assim, eu não usei só o protocolo da USP, usei um protocolo internacional também do RUM, e também a gente visitou 4 serviços lá em São Paulo. Um deles é o da USP, o serviço mais antigo do Brasil, né, que é atendimento à população trans. Outro
que é do Antigos, que também é da USP, mas eles só lidam com crianças, tá? Então, quando é atendimento de crianças, fica com eles, e lá eles obviamente não fazem hormonoterapia, e é um trabalho muito legal. Ele é basicamente uma equipe de psicólogos que fazem atendimento para as famílias. Porque eles falam que as crianças não precisam nem de atendimento, elas estão bem. O problema é quem está em volta. É quem está em volta que não consegue lidar, é o adulto que não consegue lidar. Então, o principal trabalho deles é com as famílias. E na hora que entra na adolescência é que realmente acaba sendo mais difícil toda essa mudança para os pacientes, né? Então, e quando eles têm disforia muito grande lá, eles inclusive já conseguiram indicar hormonização a partir de 16 anos, e eles também indicam bloqueio do eixo, que na verdade como que funciona isso? Você dá uma medicação para bloquear o eixo de GNRH, né, análogo de GNRH, para não ter o desenvolvimento. Então, na primeira mudança do desenvolvimento corporal, bloqueia ali até 16 anos, e a partir de 16 anos, a depender da disforia, iniciaria a hormonioterapia, tá? E também a gente conheceu um outro serviço que atende bastante travestis também, que é o CTA, lá que trabalha em conjunto com a Unifesp, é próximo da Unifesp, que eles faziam muito mais o atendimento também clínico e psicológico dos pacientes, né, e encaminhavam ou para a USP ou para a Unifesp para fazer alguns tipos de cirurgia, tá? Também acompanhamos um grupo que fazia mais o atendimento social, de um projeto que tinha antes, mas que agora já se desfez, que é o Transcidadania, tá? Então, basicamente foi isso só que a gente fez para se capacitar. Eu, particularmente, fiz um curso da USP, que eles têm EAD também, e a partir daí a gente começou a atender. Tá? Às vezes a gente fica muito nesse negócio do tipo, eu não sei atender paciente, eu não sei como é que faz, eu não estudei para isso, não aprendi isso na faculdade. Eu não aprendi na faculdade sobre sexualidade, eu não aprendi na faculdade sobre atender paciente trans, nem na residência. Na verdade, eu fui aprender numa não é que nem foi aprender, foi o primeiro contato com paciente trans na minha vida foi numa de sexualidade, no ambulatório de sexologia que eu fiz no Bera Labaiton durante um ano, porque caiu um paciente de paraquedas lá, que não era do nosso atendimento, e a gente optou por escutar a história dele. Né? Um homem trans que já estava fazendo acompanhamento com a USP também, só veio saber se ali ele conseguia ter indicação da cirurgia e tudo mais, mas ele contou toda a história dele, foi o primeiro contato que eu tive com qualquer pessoa trans, tá? E porque realmente na época que eu estava fazendo faculdade de residência, eles não adentravam o serviço de saúde, né? E a gente sabia muito menos ainda. Violência sexual também não aprendi, então foi aprender depois. Então, muita coisa a gente não aprendia na faculdade, a gente vai atrás de acordo com o nosso interesse. E às vezes a gente tem aquele medo, putz, mas será que eu vou fazer algo errado? Coisa tal. No começo o paciente sabia mais da hormonoterapia que eu, né? Sabia mais porque assim, a gente aprende muito com elas também. Claro que agora eu sei do tipo que elas chegam com um monte de receita totalmente fora do lugar e tudo mais, mas até a forma de falar eu tive que aprender com elas. Então, por exemplo, teve um dia que a gente estava numa reunião, elas falaram, vocês estão cansadas de saber que é as travestis e não os travestis. Quando elas falaram isso, eu falei assim, nossa, é tão óbvio, mas eu não sabia. Eu achava que era os, porque a gente geralmente tende a falar pelo nome, pelo sexo de nascimento, e não é isso que elas querem. Elas e eles querem ser chamados pelo nome que eles escolheram, pelos nomes com quais eles se identificam, inclusive com seus devidos pronomes, artigos, enfim. Tá? Então, muitas vezes, até a própria atenção básica empurra falando tipo, não sei atender. Mas atender a população trans, basicamente, é começar pelo nome social e o restante é igual a qualquer outro paciente. Tá? Esse é o primeiro, atenção. Ouvir, quando a gente para ouvir esses pacientes, a gente vê que com pouca coisa a gente já pode ajudar muito, né? São grupos de paciente que eu sempre ouvia falar, são paciente barraqueiro, vão brigar aqui na frente. E o que eu vi? É uma população tão carente de atendimento, quando você dá um mínimo de atendimento, eles ficam muito agradecidos. E muito pelo contrário, eu tenho os pacientes que eu atendo,
dentro do atendimento do ambulatório trans, eles têm um sorriso muito, muito real e muito sincero só pelo fato de estar ali sendo atendido. É isso que eu percebi. Então, por exemplo, não vou dizer que não tive alguns estranhamentos. Muita gente me perguntou, mas você não achou esquisito no começo? Cara, o primeiro preventivo que eu colhi de um homem foi extremamente esquisito. Foi estranho. Mas assim, ok, passou aquela estranheza, porque a gente tem estranheza das coisas que a gente vê pela primeira vez. Não importa qual é, né? E algumas a gente estranha um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas depois isso ficou tranquilo. E ao mesmo tempo, e era uma estranheza porque eu fiquei imaginando, cara, como que seria se fosse eu nesse lugar, né? Então, e aí eu comecei a imaginar como seria essa pessoa, não ali no ambulatório específico, que já está acostumado a colher os, assim, apesar de acostumado, eu falo assim, aprendendo a atender essa população, mas sim essa pessoa num ambulatório geral, no UBS, esperando uma fila para colher preventivo. Tanto que eu pergunto para eles, vocês preferem colher no UBS ou aqui? A maioria prefere colher com a gente, justamente para não passar pelo transtorno que é, porque assim, a gente sabe que nem todo mundo ainda conseguiu se adequar, apesar de que eu acho que Campo Grande, em si, pelo que eles falam, já melhorou muito. Quando a gente começou os trabalhos para inserção do atendimento ambulatorial, a gente fez muitas conversas também com a equipe da atenção básica, eles fizeram capacitação geral, então acho que já deu uma mudança no aspecto geral no atendimento, desde o atendimento primário para esses pacientes. Tá? Então eu vejo muito pouca reclamação deles hoje, né? Mas por muito tempo eles sentavam lá comigo, ó, a gente veio trazer a lista de reclamação aqui do ambulatório, a gente veio trazer a lista de reclamação do porquê que está demorando para atender. E a gente usou muito o poder dos movimentos sociais, a gente escutou os movimentos sociais para a gente poder fazer as adequações que a gente precisava no ambulatório. Né? No começo a gente fez até alguns seminários, né, umas rodas de conversa junto com eles. Né? Hoje em dia eu acho que a gente tinha que retomar, a gente não tem uma roda de conversa, um grupo de atendimento, um atendimento em grupo mais regular, que é uma das coisas que a gente quer, uma das coisas que a gente gostaria de fazer mais para frente, né? E as cirurgias também. A gente não tem capacidade técnica ainda para fazer nenhuma das outras além da mastectomia. E só para falar um fechamento dessa criação do ambulatório, a pessoa que era o secretário de saúde do município, que trabalhou junto à ideia comigo para a gente montar o processo transexualizador ali no HU, hoje ele é um dos mastologistas que fazem parte da equipe também. Né? Então ele participou da primeira cirurgia de mastectomia, segunda, terceira, enfim, mas desde a primeira que a gente teve ali no HU, que foi um marco ali e tudo mais, foi noticiado na TV, enfim, como sempre, esse tema ele tem bastante repercussão. Tá? Acho que eu falei bastante. Quero ver se vocês têm alguma coisa já pra gente tirar de dúvidas, porque eu tô vendo pelo andar da hora, que senão depois só tá só eu aqui falando. Não, doutor, tem bastante gente, bastante pergunta também. Eu vou Então vamos. começar lá, tá bom? Ok. Como faz para fazer, por exemplo, um homem trans se não foi. Não, pera. Como faz para chamar, por exemplo, um homem trans? Acho que é isso. Se não for me passado o nome social da pessoa? Então, aí a gente tem que acertar com a recepcionista. Porque, assim, muitas vezes só vem um nome pra gente. Obviamente a gente vai chamar por aquele nome, a gente não sabe se tá certo ou errado. Tá? No meu caso, que tem um ambulatório específico, então a gente caça, a gente tem na mente que a gente tem que caçar o nome social da pessoa e olha, é esse mesmo nome. Então, o ideal é que o nome social venha em letras garrafais na ficha de atendimento, tá? Porque muitas vezes a pessoa tá com o nome de registro mesmo, né? Mas assim, como a gente falou, o nome social ele veio para o SUS muito antes de vir para a questão jurídica, né? Então qualquer paciente pode abrir o cartão do SUS com o nome social. Tá? O problema é que ele vem os dois nomes, né, o social e o de registro, e às vezes dá essa confusão. Tá? Mas o principal é tentar acertar com o pessoal da recepção, é eles que não podem errar, e colocar lá, ó, o nome social é esse, ó, atenção para esse paciente, porque o médico que está lá no médico, psicólogo, enfermeiro que está na sala, ele vai pegar só uma ficha, ele não viu a cara daquele paciente.
Então não tem como saber. E a gente erra mesmo. E se a gente errou, primeiro ponto, não discute com o paciente, pede desculpa de cara, tá? Porque foi uma falha do serviço. Pode não ter sido uma falha sua, mas foi uma falha do serviço. Tá? Então a gente tem que pedir desculpa e falar assim, ó, vamos tentar melhorar, vou tentar mudar, até às vezes perguntar como que você acha que é melhor, que se tem funcionado em algum outro serviço que ele já foi, né, dar esse espaço, né, então é o jeito, mas o principal é a gente pedir desculpa. E uma coisa que também é muito comum, tá, mesmo às vezes a gente está falando, e eu falo assim, o nome social, o paciente fica muito mais bravo de ser chamado na recepção. Na consulta, você errar, você vê que eu vi que não incomoda tanto. Então, por exemplo, eu tô vendo uma mulher ainda, né? Mas é um homem trans, mas fisicamente também é mulher. E às vezes você fala, ela, tipo, cansei de acadêmico falar, ela e tal. E às vezes eu até no começo eu corrigia, falar, não, é ele, é a própria paciente. Ah, não, mas eu ainda não tô hormonizada, ainda não tô visualmente. Tudo bem falar ela. Eu também acho esquisito me chamar de ele por enquanto. Tá? Então, na hora da consulta, isso é muito mais maleável, tá? Então, e você falou, ela falou o nome errado, ou o pronome errado, não tem problema, pede desculpa e continua a consulta. Eles não se incomodam nesse ponto. O maior problema realmente é chamar na recepção de uma pessoa fisicamente homem de mulher e uma pessoa fisicamente mulher de homem. Outra pergunta. O ambulatório TTT vai oferecer todos os serviços de prevenção e promoção que o paciente precisa ou vai ser trabalhado em rede com atenção primária? Trabalhado em rede, né? Faz parte isso já está no protocolo municipal, né? Desde 2018, se eu não me engano. A gente começou muito trabalhando sozinho em 2017, mas em 2018 isso já foi questão de trabalhar em rede. Então, assim, a paciente está, sei lá, com uma cárie, não é no nosso ambulatório que vai ver, não, tá? Então, o foco é trabalhar em rede. Muitas coisas a gente acaba absorvendo porque o paciente já está ali, mas o ideal é trabalhar em rede. Mesmo um preventivo, por exemplo, do colo, é que seja colhido na UBS, não com a gente, tá? Qual a maior dificuldade enfrentada diante do atendimento das pessoas trans? Dificuldade, eu acho que para nós foi o fato de que a gente não conseguiu até hoje ter todas as medicações, porque o ideal pelo projeto do Ministério é que os serviços de saúde tenham as medicações para fornecer para o paciente. O que eu acho ruim no sentido que, assim, para todos os outros pacientes funciona a medicação pegar no posto e tudo mais. Então eu acho que, particularmente, eu acho que deveria funcionar da mesma forma. Mas acho que inicialmente a ideia deles era facilitar ao máximo o acesso desses pacientes, porque eles já não têm um acesso bom. Mas para a gente sempre foi muito difícil comprar, processo de compra e falha, enfim, e a gente nunca conseguiu ter essas medicações. A gente teve parcialmente, só uma das medicações, tá? Então, e eles questionaram muito, pararam de perguntar para a gente, mas no começo eles perguntavam, quando que vai vir, quando que vai vir? E o segundo é sobre a fila da cirurgia. Ela é muito longa, a gente não tem como fazer ainda, né? A gente queria se capacitar para poder começar a fazer as outras cirurgias aqui no HU, mas isso ainda não é uma realidade, né? Ainda mais agora com a pandemia, a gente não consegue capacitar ninguém de ir em outro lugar, né? Então só nessa forma que a gente está falando, e para cirurgia isso não funciona, tá? Acho que são os dois maiores pontos. No restante, eu achei bem tranquilo. Assim, como eu falei, foi muito mais leve do que eu imaginei que seria, né? Os pacientes não são aqueles barraqueiros, como todo mundo fala, tá? Então, você dando esse espaço é tranquilo. Não ter medo de perguntar para o paciente, falar, olha, nunca atendi, se eu errar, me desculpa, tá? Mas você pode me corrigir, principalmente na questão da nomenclatura, que é o que a gente costuma ter essa maior dificuldade. Mas para a gente, eu acho que foi tranquilo. Uma barreira que eu achei que eu ia ter muito grande, a gente não teve, foi de preconceito dos demais profissionais, tá? Eu acho que o restante, no máximo, eles se calam e ficam parados, mas eu não vi muito chacota ou outras coisas em relação a isso. Eu tive poucos colegas que falavam, eu acho um absurdo, eu acho que não devia gastar com isso. Mas eram pessoas que em pouco tempo eu conseguia conversar com elas e explicar o motivo
do porquê sim a gente tem que fazer isso, porque isso é uma questão de saúde pública, né? E só para adiantar, eu não falei, mas acho que vocês devem ter ouvido, a expectativa de vida de uma pessoa trans é em torno de 35 anos de idade, que é a mesma expectativa de vida da Idade Média, tá? Por que que isso acontece? Por vários motivos. A maioria por morte violenta, seja por agressão ou suicídio, tá? Então, as pessoas no Brasil, a gente tem muito aquele preconceito velado, não se fala muito do tipo, não é aquela, a gente tem preconceito de várias coisas, né? Racismo, de de gênero, de identidade de gênero, de religião, só que a gente finge que tudo no Brasil pode, tudo é permitido. Só que existe esse preconceito real na rua, né? As pessoas são agredidas, mortas, enfim, pelo fato delas serem trans, tá? Simplesmente por isso. E fora a questão, então, da depressão, uso de drogas, suicídio também, tá? Mas um outro ponto é porque esses pacientes não iam nos serviços de saúde. Então, uma doença crônica que poderia ser prevenida ou tratada nos seus momentos iniciais não acontecia. Então, por isso a gente tem uma expectativa tão baixa. Então, se a gente tem essa expectativa tão baixa, a gente tem que tratar essas pessoas, fora a questão do sofrimento delas. Né? Então, se a gente trata pessoas com depressão, por que a gente não trata pessoas trans? Né? Então, faz parte, eu acho que do. E isso, o enfrentamento das pessoas que acham ruim, eu não achei difícil, eu acho que em pouco tempo, como é um tema que estava sendo debatido em vários lugares ao mesmo tempo, na rádio, me chamaram na rádio, na TV, enfim, então acho que pelo menos as pessoas aceitaram parar para me ouvir. E a partir desse ponto, elas falavam assim, não, beleza, entendi agora eu aceito, posso não gostar, não vou participar, mas eu entendi a necessidade do atendimento. Então, Doutor, a fila de espera para conseguir vaga no ambulatório é muito grande? hoje tá ruim por conta da questão da pandemia, tá bloqueado o acesso, né? Porque o SESREG tá parado. Mas até abril a gente não tava com uma fila de espera grande, não. Tá? Era só. A gente viu vários pontos de fragilidades. Um dos que a gente viu é porque esse nome, acolhimento do processo transexualizador, as pessoas não tinham tanto conhecimento e tentavam mandar direto para o ginecologista, direto para não sei o que, e não dava certo. E o outro era esse que muitos lugares da atenção básica ficavam esperando o médico para poder encaminhar, então não precisa. Então a gente não tinha uma fila de espera ali no HU. A fila às vezes era um pouquinho antes por erro de fluxo, tá? Então, mas para quem já tem noção do fluxo, depois a gente divulgou bastante, não teve essa fila. Vamos ver como é que vai ser quando os ambulatórios voltarem com funcionamento normal agora, né? Mais uma pergunta. Para realizar cirurgias, precisa de aval do ambulatório? Quanto tempo mais ou menos leva para fazer mastectomia? Então, como a nossa fila de cirurgia para mastectomia não estava grande, porque a maioria dos pacientes eram bem virgens de tratamento, então tem que ter os 2 anos que a gente falou, né? Então tem que passar pela gente. A gente não aceita simplesmente uma paciente de fora vir e falar, vai fazer a mastectomia. Não, vai passar com a gente. Mas de modo geral, como eu falei, a gente valida os atendimentos anteriores. Então, você já fez 1 ano e meio de atendimento antes, vai fazer 6 meses com a gente e já vai para a fila. E essa fila não era grande, porque a nossa equipe de mastologista, tipo, o foco deles, tipo, de câncer de mama, é muito pequeno, porque a maioria dos cânceres de mama, que é o grosso do atendimento de mastologia, vai para o hospital do câncer. Então, teoricamente, a gente tinha uma agenda relativamente frouxa, tranquila, para encaixar os pacientes trans. Tá? Então teria capacidade, por exemplo, até de fazer um por semana, mas a gente não tinha tudo isso de paciente até então. Como a maioria dos homens trans, dos meninos chegaram mais ou menos juntos, então eu acho que vai dar uns 2 anos deles quase tudo junto também. Aí a partir daí a gente vai começar a ter bastante paciente para atender, tá? Mas a princípio a gente aceita os laudos de fora, mas passa com a gente para a gente homologar, tá? Tem um tempo mais ou menos determinado de fazer a terapia hormonal para fazer a cirurgia? Para fazer o quê? Tem um tempo que tem que tomar hormônio para depois fazer a cirurgia? Bom, o que a gente sabe é assim,
A parte hormonal, ela vai ter o efeito máximo em 2 anos. Então, na parte de mama, isso faz diferença. Como ela causa atrofia, então, se eu tiver uma mama mais atrofiada possível, eu vou ter talvez uma qualidade na técnica cirúrgica um pouquinho melhor, mas não tem essa obrigatoriedade. O principal é o atendimento psicológico. Mas a outra também que pode acontecer, a gente não tem ainda, mas tipo inserção de silicone, né? Se eu posso fazer isso com hormônio, eu vou fazer com hormônio o máximo que eu posso, que é 2 anos, para depois avaliar essa mama. A gente só teve uma única paciente que não desenvolveu nada de mama usando hormônio, e a gente encaminhou para implantação de silicone fora, né? Os pacientes que a gente está encaminhando para cirurgia estão indo para o Rio de Janeiro. Hoje a gente tem 5 lugares que fazem cirurgia todas, assim, o pacote todo, aqui no Brasil, que é Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia e Fortaleza, se eu não me engano. As nossas pacientes estão indo para o Rio de Janeiro, mas ainda assim vai ter a fila dessas pacientes que geralmente é em torno de 4, 5 anos. Tá? Depois que entrou na fila, tem uma espera de uns 4, 5 anos. Mas assim, se é uma paciente, mais de 90% tem, 90, 95% tem uma qualidade de mama boa após o uso do hormônio. Então não adianta a gente falar, 2, 3 meses não desenvolveu a mama, vai para cirurgia para inserção de implante mamário, entendeu? Então, nesse ponto, o ideal são os 2 anos mesmo. Mas ele não é a obrigatoriedade para os outros cirurgias. É 2 anos do acompanhamento, principalmente psicológico, não hormonal. Uma mulher trans que já passou pelo processo de transexualização deverá coletar o preventivo? Mas algum... O senhor ouviu? Então, essa daí eu até respondi no comecinho, né? Não, porque ela não tem colo do útero. Uma mulher trans que fez a cirurgia, né? Fez todo o processo de hormonoterapia, não é? E cirurgia. Ela não precisa fazer o preventivo, porque o preventivo, ele é para avaliar câncer de colo do útero. E ela não tem colo do útero para ter infecção por HPV. Pode sim fazer exame especular, porque às vezes, até dependendo porque cria uma flora bacteriana ali e pode ter até corrimento. Tá? É uma cavidade que vai ser úmida, apesar de ser na maioria das vezes com pele. Mas dependendo da técnica, tem enxerto de mucosa também. Tá? Então vai ter secreção. Principalmente se a gente usar estrogênio tópico e tudo mais, acaba fazendo uma mimetização de uma vagina mesmo, né, com células e tudo mais. Só que assim, não tem a necessidade do preventivo. O que a gente pode eventualmente fazer é ter que fazer um especular para avaliar a secreção, corrimento, outras coisas. Mas o preventivo em si, né, o Papa Nicolau, não tem sentido. E a frequência do preventivo para homem trans é a mesma? Mas é uma dúvida que elas têm. Elas falam, a partir de agora que fiz a cirurgia de vagina, eu tenho que fazer o preventivo. Mas não. A frequência? Aham, para homem trans é a mesma para mulher cis? Deu uma cortada aqui, peraí. Tá cortando. Sim, sim. Qual que é a frequência? Vocês estão conseguindo me ouvir ou tá cortando para vocês? Agora sim. Deixa eu ver então, peraí. Tá. Agora sim. A frequência hoje é a mesma, né? Começa a partir dos 25 anos. Se já teve penetração vaginal, colhe um preventivo por ano, tendo 2 normais, totalmente normais, pode ficar a cada 3 anos. Tá? E depois de 65 anos de idade, a gente avalia essa necessidade, porque se tiver nos últimos 10 anos 3 preventivos normais, depois de 65 anos, tchau, benção, não precisa mais nada. Tá? Aí a gente vai ficar só com a parte de mama mesmo. Gostaria de saber como é feito ou se é feito o acompanhamento de pessoas trans ou travestis em situação de rua. Bom, em situação de rua aqui em Campo Grande, a gente tinha, não sei como é que tá agora, mas
ambulatório na rua, alguma coisa assim. Uma equipe que fazia a busca ativa dos moradores de rua de modo geral, identificava qual a necessidade de atendimento delas. Se for uma pessoa trans, ela pode ser encaminhada da mesma forma para o nosso ambulatório, entendeu? É que geralmente uma pessoa moradora de rua, ela não costuma buscar assistência na atenção básica. Então, muitas vezes, precisa dessa busca ativa que é consultório na rua. Falei ambulatório na rua, mas é consultório na rua, que faziam busca ativa dos pacientes moradores de rua, né? Então, a partir, ou às vezes até casa de abrigo e tudo mais, mas qualquer um desses daí pode encaminhar para o OBS, e a partir da OBS eles encaminham para a gente da parte do ambulatório transexualizador, tá? Mas das outras coisas, eles já começam a ver lá mesmo, né? Aqui em Campo Grande eu não sei como é que tá hoje em dia, mas antigamente o consultório na rua ele era bem ativo. Tem mais perguntas? Já pode responder? Oi? Tem mais pergunta, pode responder? Pode mandar. Tá. Qual acompanhamento é feito para pessoas trans que estão bem no início da transição? Tá cortando para você? Não, só tá dando um leve delay. Tá cortando para o senhor? Tá. Tá, eu posso repetir. Então fala de novo. Quando você fala, tá cortando para mim. Tá. Uhum. Posso falar? Pode. Qual acompanhamento é feito para pessoas trans que estão bem no início da transição, quando o paciente ainda não tem certeza se é trans? Bom, deixa eu só mudar aqui um pouquinho o local, rapidinho. Tá. Bom, então, de modo geral, como eu falei, as pacientes que, assim, é muito raro ter essa não certeza de ser trans ou não. Geralmente isso vai acontecer ali na adolescência, né, que geralmente a pessoa se identifica como uma pessoa homossexual e depois vai entendendo que não é só isso, né, mas no início é só atendimento psicológico, tá? É a partir da liberação do psicólogo é que a gente realmente vai ter o atendimento hormonal. Então, não, a gente não faz a hormonioterapia até a liberação do psicólogo. Tá. Doutor, indica como podemos deixar o paciente confortável para falar com verdade e clareza? O principal, eu acho que é não demonstrar preconceito, não demonstrar estranheza. Na estranheza, inicialmente, às vezes até tem, mas eu acho que é a questão de ser sincero na questão do acolhimento desse paciente, tá? Então, assim, pessoas que têm um incômodo muito grande com qualquer assunto não devem atender aquele assunto. Então, por exemplo, eu tenho essa dificuldade muito maior paciente vítima de violência sexual, tá? Então, se você não consegue lidar com isso, porque, por exemplo, a gente atende pacientes que vão para aborto legal, né? Então, sempre que tem um desconforto muito grande no restante da equipe, que tem dificuldade religiosa, moral, enfim, de atender. Na população trans eu vi menos, mas sempre tem também questão de pessoas que não gostam, acham um absurdo, enfim. Esse tipo de pessoa não pode atender a população trans. Então, se você está disposto a atender, na verdade, o que você não tem que mostrar é julgamento, preconceito, e não precisa ter medo de errar. Porque quando errar nessa questão do nome, é só você pedir desculpa e tá tudo certo, tá? Aquilo que você não souber, tipo, demonstrar não ter tanto conhecimento em algum aspecto, não tem problema. Isso daí é normal, a gente não tem que saber tudo, né? Então, você vai até o seu limite de conhecimento e aquilo que você não sabe, você conversa, fala e encaminha, tá? É realizada a faloplastia nos homens trans pelo SUS? Sim, sim, sim. Eu acho que talvez
não sei se alguém viu, teve uma mudança sobre isso, é que antes era considerado cirurgia experimental, era feito pelo SUS, só que só podia ser feito em hospital universitário, né, por ser cirurgia experimental. E agora não é mais, né, mas já está desde essa portaria de 2013, ela já estava presente, já podia ser feito pelo SUS. Se o paciente tem um quadro grave de depressão por causa das mudanças de humor, a hormonioterapia é contraindicada? Não é uma contraindicação absoluta, mas a gente sabe que, principalmente a hormonoterapia feminina, né, então o estrogênio, vai piorar. Então, teve uma paciente só que estava em crise, que daí eu pedi para fazer o contrário, né, passa pela psiquiatria, adequou uns 2, 3 meses, ela melhorou, voltou comigo e a gente começou a hormonoterapia. Então, não é uma contraindicação absoluta, mas eu acho que a gente deve evitar, tipo, compensa o paciente, sempre que ela tem alguma descompensação, compensa o paciente primeiro, e depois a gente começa com a hormonoterapia. Fazer hormonioterapia para paciente obeso é problema? Não, né? A gente tem que lembrar que aumenta o risco cardíaco, o obeso de modo geral. E a outra coisa é que, assim, para os homens trans talvez seja um pouquinho, que a gente vai. O, a gordura ela transforma a testosterona em estrogênio. Tá? Então, aquilo que eu falei, tem que ficar um pouquinho mais atento sobre essa questão da possibilidade de câncer de endométrio. Então, avaliar o endométrio mais certinho, né? Geralmente a gente faz isso uma vez por ano, né? Mas não deixar isso passar. E a questão de, por exemplo, geralmente mama, ele já tem bastante e tudo mais, que o fato de ser obeso também, de certa forma, disfarça o corpo, né? Mas não tem, então, visualmente, um homem e uma mulher gordinho, assim, obeso, acabam tendo mais ou menos a mesma forma, né? Até um homem cis obeso, ele tem peito, né? Então acaba parecendo que aquele peito é pelo fato da obesidade, não pelo fato de ter nascido do sexo feminino, tá? Mas não é uma contraindicação para o uso de hormônio, não. A gente só tem que dar uma olhada, principalmente nas outras coisas, né? Que geralmente o obeso vem junto com diabetes, com colesterol, entre outras coisas que já pioram um pouco com a hormonoterapia, principalmente o uso da testosterona. Menopausa precoce pode ser considerada a partir de qual idade? É a partir de 40 anos, abaixo de 40 anos, menopausa precoce, tá? Por definição. Porque assim, a menopausa, normalmente, ela acontece com 50 anos, 5 anos para mais ou para menos. É em torno, então, de 45 a 55 anos é o comum, mas abaixo de 40 é menopausa precoce. Pessoas trans têm mais chance de desenvolver câncer devido ao uso de hormônios? Só aqueles que eu falei, assim, porque se a gente parar para pensar, uma mulher trans, né, então nasceu do sexo masculino, ela tem mais chance de ter câncer de mama do que um homem, né, nasceu do sexo masculino também, só que o homem não tem chance, muito baixa a chance de câncer de mama dele, a menos que tenha uma herança familiar muito forte. Então, o uso de hormônio vai colocar ela no patamar das mulheres. Então, é isso que vai fazer a inversão. Agora, por exemplo, como ela está usando estrogênio, vai proteger contra câncer de próstata, apesar de a gente fazer o exame da mesma forma, a chance é bem menor. Então, varia de acordo com o tipo de câncer que a gente está pensando, né? Quando a gente coloquei ele na aula, aumenta a chance de câncer de ovário, papapá, mas não é muito, né? Outros cânceres é pouco. Mas é só que são, sim, são cânceres da mesma forma que a gente faria o rastreamento da população cis, a gente faz o rastreamento da população trans, tá? E o uso da progesterona que aumenta um pouquinho mais a chance de câncer de mama em relação a uma pessoa que está usando só estrogênio. Tá? Ainda na mesma linha de câncer, para evitar o câncer de colo de útero no homem trans, é indicado esterectomia? Não, a gente não indica esterectomia para uma mulher cis só para prevenção de câncer de colo, tá? Não é esse o motivo. A esterectomia a gente indica por outros motivos, por conta da transexualidade mesmo. Então é alguém que quer tirar o colo, a gente já faz isso, porque assim, a partir dali é o primeiro passo também para fazer a cirurgia a transição genital também. Então, a primeira etapa é a esterectomia com retirada dos ovários.
tá? E depois, e também uma retirada de parte da vagina que a gente faz nesse procedimento cirúrgico. E depois, no segundo tempo, é o desenvolvimento do neopênis. Então, faz parte das cirurgias que estão dentro do rol para a população trans, mas não é pensando em prevenir câncer de colo, tá? A gente não faz isso nem na mulher cis, nem no homem trans. Não é esse o motivo da cirurgia. Menor de idade precisa de autorização dos pais para solicitar o nome social? Nunca me fiz essa pergunta e eu não sei responder, mas eu acho que precisa. Eu acho que vai precisar sim. Porque todos os pacientes que a gente viu já são maiores de idade, não chega menor de idade pra gente, tá? É claro que o nome social pode ser colocado. É que realmente o menor de idade ele não vai ter. Ele não tem capacidade civil, ele não é autônomo. Então, provavelmente sim. Eu não tenho como confirmar isso, vou falar, bater o martelo isso. Mas é bem provável que sim, porque ele não vai ter responsabilidade legal para nada, né? Inclusive para mudar o nome. Tá? É claro que a gente tem que lembrar que, assim, dependendo da pessoa, às vezes o maior de 16 anos, ele pode ter uma emancipação, né? Então, aí, a partir daí, ele poderia tomar a decisão por si só. Então, por exemplo, uma adolescente que teve o parto, né, com 16 anos, ela toma as decisões legais do filho dela. Então, ela já é considerada emancipada nesse sentido. Então, ela pode fazer todas as decisões em relação ao filho que ela teve. Então, em alguns momentos, acho que acima de 16 você pode ter essa emancipação e ele fazer, inclusive, a mudança do nome social e mudança do nome de registro, né? Mas, a princípio, seria a partir de 18 anos, ou sim com autorização dos pais. Você atende muitos jovens trans? São mais recorrentes homens ou mulheres trans? Bom, eu não atendo adolescentes lá, porque a gente fez esse acordo com a CESAL, né, que é a Secretaria Municipal, que ia ser só acima de 18. Mas a gente já queria rever, era uma das outras coisas, porque chegaram 3 adolescentes por outros motivos, pela psicologia, pelo assistente social, não diretamente para o ambulatório, mas que eram pacientes trans e estavam precisando de atendimento. Então a gente gostaria de, futuramente, nem que baixasse para 16 anos, mas a gente, por enquanto, não atende. A maioria da população é de mulheres trans. Se a gente for pegar mundialmente falando, é mais ou menos 3 para 1, 2 para 1, sabe? É próximo de 25% a 30% de homens trans. Porém, no entanto, contudo, no nosso ambulatório a gente viu que isso não é real. É quase 50-50%. Eu diria que teria ali uns 55 ou 45%. Porque a gente teve um boom muito grande dos homens trans, né? No começo a gente vê só as mulheres trans e de repente veio um boom deles absurdo. Não sei se isso é uma mudança populacional de Mato Grosso do Sul, né, especificamente, ou se as mulheres trans não estão querendo ter tanto acesso, não tiveram tanto acesso, ou porque, sei lá, eles têm um grupo separado de comunidade, né, então de movimento, então tem um movimento só dos homens trans e um outro movimento só das mulheres trans e das travestis, então não sei se o movimento dos homens trans foi mais eficiente em divulgar e levar os meninos lá, então por isso a gente tem uma população quase meio a meio, né, mas se a gente pegar um corte populacional, em torno de 25% de homens trans, mais ou menos, ao 25 a 30, para 75, 70 de mulheres trans. Tem mais uma última pergunta. Como um psicólogo psiquiatra identifica uma criança trans? Quais são os critérios? Então, não é fácil. Na verdade, o que a gente sabe porque assim, não é em uma consulta, a criança não vai ser igual ao adulto, tá? E primeiro que a transexualidade na infância, ela tem uma taxa de regressão em 50%. Tá? Ou seja, uma criança que aparentemente está numa fase de experimentação, quer ver, tá, e não é exatamente aquilo. E assim, por isso que a gente também, muita gente critica essa questão da criança trans já ser
sei lá, com 12 anos já usar hormônio, coisa e tal, porque realmente tem essa fase. Mas se a gente parar para pensar, durante a infância, a menina e a menina são iguais. Muda o genital. Então, se você pegar um menino trans, né, tipo, é uma menina, do sexo feminino, só que se você colocar um corte de cabelo curto, uma roupa masculina, ele vira um menino. Porque não tem efetivamente mudança entre as crianças. A mudança, a gente sabe que um menino é, é um menino e uma menina é uma menina pelas roupas e pela forma que a gente veste eles, tá? Eu vi um vídeo de um relato de um menino, um homem trans, né? Um homem trans, na naquela UnaSUS, né, que tem lá um curso de transexualidade, de atendimento à população LGBT, e mostra o vídeo dele de infância no aniversário. Era um menino, desde pequeno, né? Então, o que a gente sabe? Então, um adulto trans, ele foi sempre trans, desde a infância. Só que aquela criança trans, não necessariamente ela vai ser um adulto trans. Tem 50% de chance. O principal que a gente tem para fazer é acolher aquela criança no que ela quer fazer, tentar ser um pouquinho mais frouxo, quer ir com roupa masculina? Vamos tentar. Só que é claro que tem os transtornos na escola. Então é ir na escola, tentar adequar com o professor, com os coleguinhas, porque a questão do bullying também é muito frequente nas escolas, né? Principalmente ela é muito pior ali na adolescência, que é onde tem as mudanças. Mas a criança em si, ela é um pouquinho mais fácil de aceitar e de lidar, né? Mas o que vai dizer se vai ser um adulto trans é durante o acompanhamento psicológico durante anos, né? Então não tem um diagnóstico que a gente vai fazer firmado ali, bater o carimbo em poucas consultas. Os pais vêm aflitos para isso. E aí, é ou não é? Eu né, ponho saia ou ponho short? Do carrinho ou do boneca? Então os pais vêm muito aflitos em relação a isso. Inclusive tem uma história engraçada sobre isso, que a gente viu no Antigos, onde os pais estavam, na verdade, totalmente na pilha ao contrário, né? Eles falaram, não, porque esse é o nosso menino, a gente queria que ele tivesse a opção de pensar, que ele experimentasse tudo antes de qualquer coisa, então a gente queria que ele visse outras coisas, tipo balé, futebol, papapá, usar roupa, saia, vestido, e o menino com aquela cara, tipo, irritado, né? Aí o psicólogo falou, o que que você quer? Eu quero jogar bola. Sou menino, não tem nada com esse problema. Meus pais que estão com isso na cabeça. Então, às vezes, o problema é o adulto. É o adulto que quer impor o gosto para a criança. Se a gente fosse um pouquinho mais solto, né, pensasse as crianças mais ou menos um pouco como unissex, né, que eu falo assim, porque, cara, não é porque uma menina quer jogar bola que ela é um homem trans, mas é só uma menina que gosta de jogar bola. Não é porque um guri gosta de boneca que ela é uma menina trans ou que ele vai ser gay. Às vezes ele é só um guri que quer brincar de boneco porque ele, né, tem uma paternidade mais aflorada, ele vai ser um bom pai quando ele crescer, tá? Então a criança, ultimamente a gente tem falado assim, as brincadeiras são mais unissex, menina pode brincar com menino, não tem problema nenhum disso. E é a partir desse olhar que a criança vai tendo do mundo e ela vai se espelhando nas figuras que ela conhece de paternidade, de maternidade, que ela vê na TV, que ela vê nos colegas, é que ela vai formar a sua personalidade e vai formar quem ela é. Então esse processo de amadurecimento não é rápido, não é de uma hora para outra. Então, às vezes, ela só está experimentando e não tem mais nada com isso. E o adulto que está pirando na cabecinha, está enlouquecendo com aquilo, o que, que vai ser quando crescer. E não é só isso, né? Quantas crianças falam coisas fora um pouquinho da questão trans, né? Fala que vai ser uma profissão quando é pequeno e depois no meio do caminho muda por coisas nada a ver, né? A criança fala que quando vai crescer vai casar com a mãe, casar com o pai e obviamente isso não tem nada a ver. Isso é uma fase com que ela se reconhece, né? Reconhece com aquela pessoa. É uma proximidade, mais com um, mais com outro, e conforme ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo a sua personalidade. Tá? Então, fala assim, criança, eu vou dar o diagnóstico de uma criança trans agora, tipo, em poucas consultas, isso daí não existe, tá? É um acompanhamento durante anos mesmo, tá? Certinho. Foram essas perguntas, doutor. Muito obrigada pela sua presença.
A gente Eu que agradeço. estávamos muito ansiosas para essa palestra, foi muito, muito boa. Muitas pessoas elogiaram. E obrigada também pelo trabalho que o senhor faz no ambulatório, é muito importante. Obrigado, eu que agradeço. Né? Adoro de falar no assunto, né? Então faz parte hoje da minha vida. E né, agradeço o convite pelo geral, né? E espero que tenham gostado mesmo. E qualquer coisinha, a gente está aí. Tá bom, muito obrigada, doutor.